Do comando e da subordinação. Artigo 20. A subordinação não afeta a dignidade do militar e decorre exclusivamente da estrutura hierarquizada da corporação. Artigo 21. O oficial é preparado ao longo da carreira para o exercício do comando, chefia e direção das organizações militares. Então, falou em oficial, falou em alguém que comanda. Artigo 22. Os subtenentes e os sargentos auxiliam e complementam as atividades dos oficiais, quer no treinamento e no emprego dos meios, quer na instrução e na administração, podendo também ser empregados na execução da atividade fim da corporação. Ou seja, subtenente e sargento auxiliam os oficiais. Parágrafo único. No exercício das atividades mencionadas neste artigo e no comando de subordinados, os subtenentes e sargentos deverão impor-se pela lealdade e pelo exemplo e pela capacidade profissional e técnica, incumbindo-lhes, inciso 1, assegurar a observância minuciosa e ininterrupta das ordens, das regras de serviço e das normas operativas pelas praças que lhes estiverem diretamente subordinados. 2. A manutenção da coesão e do moral das mesmas praças, em todas as circunstâncias. Artigo 23. Cabos e soldados desempenham essencialmente atividades de execução. Artigo 24. As praças especiais cabe a rigorosa observância das prescrições dos regulamentos que lhes são pertinentes, exigindo-se-lhes inteira dedicação ao estudo e aprendizado técnico profissional. Então vamos rever aqui. Oficial trabalha com o comando. Subtenente e sargento auxilia oficial. Cabos e soldados ficam na ponta da lança, são atividades de execução. E as praças especiais ficam dedicados a estudar e aprender. Artigo 25. Cabe ao militar a responsabilidade integral pelas decisões que tomar, pelas ordens que emitir e pelos atos que praticar, atendido o artigo 38 do Código Penal Militar. Do cargo e da função militar estadual. Artigo 26. Cargo militar é aquele que só pode ser exercido por militar em serviço ativo. Parágrafo 1º. O cargo militar a que se refere este artigo é o que se encontra especificado no quadro de organização ou previsto, caracterizado ou definido como tal, em outras disposições legais. Parágrafo 2º. A cada cargo militar corresponde um conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades que se constituem em obrigações do respectivo ocupante. Parágrafo 3º. As obrigações inerentes ao cargo militar devem ser compatíveis com o correspondente grau hierárquico e definidas em legislação ou regulamentação específica. Artigo 27. Considera-se vago o cargo ocupado por militar extraviado ou desertor. Artigo 28. Função militar é o exercício das atribuições inerentes ao cargo militar. Artigo 29. Dentro de uma mesma organização militar, a sequência de substituições, bem como as normas, atribuições e responsabilidades relativas, são estabelecidas na legislação específica, respeitadas a precedência e as qualificações exigidas para o exercício de suas funções. Artigo 30. O oficial do último posto que tenha ocupado a função de comandante-geral, secretário-chefe da Casa Militar, chefe do Estado-Maior ou secretário executivo da Casa Militar, por período igual ou superior a 2 anos, não será obrigado a exercer função hierarquicamente inferior na corporação. Parágrafo único. No caso de que trata o caput deste artigo, se o oficial optar por não ocupar função na corporação, deverá ser empregado em outro órgão da estrutura do Estado, mantidos todos os direitos e obrigações inerentes à carreira militar. Artigo 31. As obrigações que pela generalidade, peculiaridade, duração, vulto ou natureza não sejam catalogadas como posições tituladas em quadros de organização ou em outro dispositivo legal, são cumpridas como encargo, incumbência, comissão, serviço ou atividade militar ou de natureza militar. Das obrigações dos militares, do valor militar. Artigo 32. São manifestações essenciais do valor militar. Inciso 1. O sentimento de servir a comunidade, traduzido pela vontade inabalável de cumprir o dever militar e pelo integral devotamento à manutenção da ordem pública, mesmo com o risco da própria vida. 2. O civismo e o culto das tradições históricas. 3. A fé na elevada missão da corporação. 4. O espírito de corpo, o orgulho do militar pela organização a que serve. 5. O amor à profissão militar e o entusiasmo com que é exercida. E 6.
o aprimoramento técnico profissional. Da ética militar, artigo 33. O sentimento do dever, o denodo militar e o decoro da classe impõem a cada um dos integrantes da corporação condutas moral e profissional irrepreensíveis, com a fiel observância dos seguintes preceitos e deveres da ética militar. Inciso 1. Amar a verdade e a responsabilidade como fundamento da dignidade. 2. Exercer com autoridade, eficiência e probidade as funções que lhe couberem em decorrência do cargo, incutindo também o senso de responsabilidade em seus subordinados. 3. Respeitar a dignidade da pessoa humana. 4. Cumprir e fazer cumprir as leis, regulamentos, as instruções e as ordens das autoridades competentes. 5. Ser justo e imparcial no julgamento dos atos e na apreciação do mérito dos subordinados. 6. Zelar pelo preparo moral, intelectual e físico próprio e dos subordinados, tendo em vista o cumprimento da missão comum. 7. Praticar a camaradagem e desenvolver permanentemente o espírito de cooperação. 8. Ser discreto em suas atividades e maneiras, bem como na linguagem escrita e falada. 9. Abster-se de tratar fora do âmbito apropriado de matéria sigilosa de que tenha conhecimento. 10. Acatar as ordens das autoridades civis. 11. Cumprir deveres de cidadão. 12. Proceder de maneira ilibada na vida pública e na particular. 13. Observar as normas da boa educação. 14. Garantir assistência moral e material do seu lar e conduzir-se como chefe de família exemplar. 15. Conduzir-se, mesmo fora do serviço ou na inatividade, de modo a que não sejam prejudicados os princípios da disciplina, do respeito e do decoro militares. 16. Abster-se do uso do posto ou da graduação para obter facilidades pessoais de qualquer natureza ou para encaminhar negócios particulares ou de terceiros. 17. Abster-se o militar, ainda que na inatividade, do uso das designações hierárquicas quando, a linha A, em atividades político-partidárias, salvo se candidato a cargo eletivo. B. Em atividades comerciais. C. Em atividades industriais. D. Discutir ou provocar questões públicas ou pela imprensa a respeito de assuntos políticos ou militares, excetuados os de natureza exclusivamente técnico, se autorizado. A linha E. No exercício de cargo ou função de natureza civil. 18. Zelar pelo bom nome da corporação e de cada um dos seus integrantes, obedecendo e fazendo obedecer os preceitos e deveres da ética militar. 19. Cultuar e zelar pela inviolabilidade dos símbolos e das tradições da pátria, dos estados, dos municípios e das instituições militares. 20. Cumprir os deveres de cidadão. 21. Preservar a natureza e o meio ambiente. 22. Servir a comunidade, procurando no exercício da suprema missão de preservar a ordem pública, promover sempre o bem-estar comum. 23. Atuar com devotamento ao interesse público, colocando-o acima dos interesses particulares. 24. Atuar de forma disciplinada e disciplinadora. 25. Exercer todos os atos de serviço com presteza e pontualidade, desenvolvendo o hábito de estar na hora certa, no local determinado, para exercer a sua habilidade. 26. Buscar com energia o êxito do serviço e o aperfeiçoamento técnico, profissional e moral. 27. Exercer as funções com integridade e equilíbrio, seguindo os princípios que regem a administração pública, não sujeitando o cumprimento do dever a influências indevidas. 28. Abster-se, quando no serviço ativo, do uso de influências de pessoas para obtenção de facilidades pessoais ou para esquivar-se ao cumprimento de ordem ou obrigações impostas em razão do serviço. 29. Procurar manter boas relações com outras categorias profissionais e elevar o conceito e os padrões de sua própria profissão, cioso de sua competência e autoridade. 30. Ser fiel na vida militar, cumprindo os compromissos para com a pátria, com o Estado, com sua corporação e com seus superiores hierárquicos. 31. Manter ânimo forte e fé nas corporações militares, mesmo diante das maiores dificuldades, demonstrando persistência no trabalho para solucioná-las. 32. Manter ambiente de harmonia e camaradagem na vida militar, evitando comentários deselegantes sobre os componentes da corporação, ainda que na reserva ou reformado, solidarizando as dificuldades que possam ser minimizadas com sua ajuda ou intervenção. 33. Não pleitear para si
indevidamente cargo, função ou benefício de outro militar. 34. Conduzir-se de modo a que não seja superficiente nem fira os princípios de respeito e decoro militares, ainda que na inatividade. 35. Exercer a profissão sem alegar restrições de ordem religiosa, política, racial ou social. 36. Respeitar a integridade física, moral e psíquica da pessoa do condenado ou do criminalmente imputado. 37. Manter-se constantemente cuidadoso com sua apresentação e postura pessoal. 38. Evitar publicidade, visando a promoção pessoal. 39. Agir com isenção, equidade e absoluto respeito pelo ser humano, não usando sua autoridade pública para a prática de arbitrariedades. 40. Não abusar dos meios e dos bens públicos postos à sua disposição, nem distribuí-los a outrem, em detrimento dos interesses da administração pública, coibindo também a transferência de tecnologia própria da função militar. 41. Exercer a função pública com honestidade, não aceitando vantagem indevida de qualquer espécie, mantendo-se incorruptível e opondo-se a todos os atos que atentem contra a dignidade da função. 42. Dedicar-se integramente ao serviço militar, protegendo as pessoas, o patrimônio e o meio ambiente, com abnegação e desprendimento pessoal, arriscando, se necessário, a própria vida. 43. Atuar sempre respeitados os impedimentos legais, mesmo não estando de serviço, para preservar a ordem pública ou prestar socorro, desde que não exista naquele momento e local força de serviço suficiente. 44. Tratar o subordinado dignamente e com urbanidade. 45. Manter sigilo de assuntos de natureza confidencial que tenha ciência em razão da atividade profissional, exceto por imposição da justiça e da disciplina militar. Parágrafo único. Entende-se por dedicação integral ao serviço militar o empenho exclusivo do militar durante o turno de serviço para o qual esteja escalado, de modo ordinário ou extraordinário, e para o cumprimento de obrigações legais decorrentes da função militar. Artigo 34. Ao militar são proibidas a sindicalização e a greve, bem como a filiação a partido político, enquanto permanecer em atividade. Inclusive, isso está previsto na Constituição Federal. O militar ele pode constituir associação, mas sindicato e greve é proibido ao militar. Artigo 35. Ao militar da ativa é vedado comerciar ou tomar parte na administração ou gerência de sociedade ou delas ser sócio ou participar, exceto como acionista ou cotista em sociedade anônima ou sociedade empresária limitada. Parágrafo 1º. O militar na reserva remunerada, quando convocado, fica proibido de tratar nas organizações militares e nas repartições públicas civis dos interesses de organizações ou empresas privadas de qualquer natureza. Parágrafo 2º. Ao militar da ativa é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, excetuados os casos previstos na Constituição Federal. Parágrafo 3º. É proibido ao militar a manifestação individual ou coletiva sobre atos de superiores, de caráter reivindicatório, de cunho político-partidário e sobre assuntos de natureza militar de caráter sigiloso. Parágrafo 4º. Ao bombeiro militar da ativa é proibido: inciso 1. Elaborar ou de qualquer forma colaborar para a apresentação de projeto contra incêndio e pânico. 2. Usar da sua qualidade de bombeiro militar para facilitar a aprovação de projeto do interesse de outrem. Do compromisso militar. Artigo 36. Todo cidadão, após ingressar na Polícia Militar ou no Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Tocantins, presta compromisso de honra, no qual afirma a sua aceitação consciente das obrigações e dos deveres militares e manifesta a sua firme disposição de bem e fielmente cumpri-los. Artigo 37. O compromisso a que se refere o artigo 36 desta lei tem caráter solene e será prestado na presença de tropa, tão logo o militar adquira o grau de instrução compatível com o perfeito entendimento de seus deveres como integrante da Polícia ou Corpo de Bombeiros Militar, da seguinte forma. Então, esse compromisso é aquele que você vai fazer no momento de ingresso na Polícia Militar ou no Corpo de Bombeiros. Lembrando que ele é prestado na presença de tropa e não de caráter individual. Então, o que você vai fazer aí agora? Coloca a mão no seu peito aí, né? Você que vai fazer concurso para a polícia ou para o bombeiro militar, e vamos aqui, né, narrar juntos esse compromisso que, inclusive, já caiu em prova em outros estados, tá? Então, as bancas cobram muito esse compromisso, já cobrou mais anteriormente, mas ainda pode aparecer. Então,
Então, esse compromisso é aquele que você vai fazer quando você entrar na instituição. Então, já põe a mão no seu peito, tem que ter fé, tem que ter garra, determinação que você vai entrar nessa instituição. Bora lá então? Inciso 1. Ao ingressar na Polícia Militar do Estado Tocantins, prometo regular a minha conduta pelos preceitos da moral, cumprir rigorosamente as ordens das autoridades a que estiver subordinado e dedicar-me inteiramente ao serviço policial militar, à manutenção da ordem pública e à segurança da comunidade, mesmo com o sacrifício da própria vida. Bacana demais, né? Vamos ver agora o compromisso do bombeiro militar. Inciso 2. Ao ingressar no Corpo de Bombeiros Militar do Estado Tocantins, prometo regular minha conduta pelos preceitos da moral, cumprir rigorosamente as ordens das autoridades a que estiver subordinado e dedicar-me inteiramente ao serviço bombeiro militar, à manutenção da ordem pública e à segurança da comunidade, mesmo com o sacrifício da própria vida. Parágrafo 1º. O compromisso do aspirante a oficial da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar é prestado no estabelecimento de formação de oficiais, de acordo com o respectivo regulamento, da seguinte forma. Então aqui, pessoal, nós temos o compromisso do aspirante, que é diferente do compromisso que nós vimos anteriormente no ato de ingresso da Polícia Militar. Vamos ver, então, o compromisso do aspirante oficial. Inciso 1. Ao ser declarado aspirante a oficial da Polícia Militar do Estado Tocantins, assumo o compromisso de cumprir rigorosamente as ordens às que tiver subordinado e dedicar-me inteiramente ao serviço policial militar, à manutenção da ordem pública e à segurança da comunidade, mesmo com risco da própria vida. Assim também é a declaração do bombeiro militar, só muda aqui a figura da instituição mesmo. Parágrafo 2º. Ao ser promovido ao primeiro posto, o oficial da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros presta compromisso de oficial em solenidade especialmente programada da seguinte forma. Então aqui já muda totalmente. E é isso que a banca pode colocar em prova, dizendo que esse será o compromisso que você entra na instituição. E não é. Aqui é o compromisso de quando você se torna oficial da Polícia Militar. Vamos lá então? Inciso 1. Perante a bandeira do Brasil e pela minha honra, prometo cumprir os deveres de oficial da Polícia Militar do Estado Tocantins e dedicar-me inteiramente ao seu serviço. Assim também acontece no bombeiro, só muda aqui o nome da instituição. Então o que a banca pode colocar aqui? Ela pode colocar os mesmos dizeres, falando que este compromisso será prestado quando você entra na instituição. Da violação das obrigações e dos deveres. Artigo 38. A violação das obrigações, dos preceitos ou dos deveres militares constitui crime ou transgressão disciplinar, na conformidade da legislação ou regulamentação específica. Parágrafo único. A violação a que se refere este artigo é tão mais grave quanto mais elevado o grau hierárquico do infrator. Artigo 39. A inobservância dos deveres previstos em lei e regulamentos ou a falta de exação no cumprimento deles acarreta para o militar responsabilidade funcional, pecuniária, disciplinar ou penal, na conformidade da legislação específica. Parágrafo único. A apuração da responsabilidade administrativa ou penal pode concluir pela incompatibilidade do militar com o cargo e pela incapacidade para o exercício das funções militares a ele inerentes. Artigo 40. São competentes para instaurar ou determinar a instauração de sindicância e aplicar as sanções disciplinares às seguintes autoridades. Aqui também é muito importante. Sempre quando você fala de competência, é importante. Então, quem pode aplicar punição ao militar? Inciso 1. O chefe do Poder Executivo, em relação a todos os integrantes das corporações militares estaduais, as sanções previstas nessa lei. Ou seja, o governador, que é o chefe máximo das instituições, ele pode aplicar qualquer sanção. Inciso 2. O comandante-geral, em relação a todos que lhe forem funcionalmente subordinados às sanções previstas nesta lei, exceto a demissão de oficial. Então, o comandante-geral, tanto da Polícia Militar quanto do bombeiro, aplica qualquer punição, exceto a demissão, que é exclusiva do governador. 3. O chefe do Estado-Maior, em relação a todos os militares que lhe forem funcionalmente subordinados, às sanções disciplinares até 30 dias de prisão. 4. O Corregedor-Geral, em relação a todos os militares sujeitos a esta lei, exceto o Comandante-Geral, o chefe do Estado-Maior, o subchefe do Estado-Maior e todos os integrantes da Casa Militar, as sanções disciplinares até 30 dias de prisão. 5. O secretário-chefe e o subchefe da Casa Militar, em relação a todos os militares que lhe forem funcionalmente subordinados, as sanções disciplinares previstas nesta lei,
exceto a demissão de oficial. 6. O diretor, subdiretor, chefe de seção do Estado-Maior, comandantes ou subcomandantes de organização militar, em relação a todos os militares que lhe forem funcionalmente subordinados. As sanções disciplinares até 30 dias de prisão. Artigo 41. São competentes para instauração de conselho de justificação e de conselho de disciplina e para determinar o imediato afastamento do acusado do exercício de suas funções. Inciso 1. O chefe do Poder Executivo em relação a todos os militares estaduais. 2. O comandante-geral, na falta ou impedimento deste, o chefe do Estado-Maior, em relação a todos os militares que forem funcionalmente subordinados. E 3. O secretário-chefe da Casa Militar, em relação a todos os militares que forem funcionalmente subordinados. Das transgressões disciplinares, artigo 42. Transgressão disciplinar é a infração administrativa caracterizada pela violação aos preceitos ou deveres da ética inerentes à atividade militar, incorrendo o autor nas sanções previstas nesta lei. Parágrafo 1º. A infração administrativa prescreve desde a data do conhecimento pela administração pública da ocorrência do ato ou do fato em 1 ano a transgressão leve, 2 anos a transgressão média e 5 anos a transgressão grave. Parágrafo 2º. A instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição da infração administrativa. Artigo 43. O julgamento do infrator deve ser precedido de exame de análise que consideram, inciso 1, seus antecedentes, 2, as causas determinantes da transgressão, 3, a natureza dos fatos ou dos atos que a constituir, 4, as consequências advindas ou que dela possam advir. Logo abaixo, nós vamos ver agora as transgressões e suas intensidades, leve, média e grave. O que a banca pode cobrar aqui? É justamente trocar entre leve, média e grave. Ela pode colocar uma questão, por exemplo, é uma transgressão leve, exceto. Coloca lá, por exemplo, 4 transgressões leves e a média que é a que ela está querendo, ou a grave. Então aqui, pessoal, vai uma dica. Faça bastante repetição. Ouça bastante esse prazo, esse tempo aqui do áudio, para ajudar a memorizar cada uma dessas ações e a sua intensidade, se é leve, média ou grave. Uma dica que eu também dou para você aqui é se atentar um pouco mais às transgressões que envolvem uso de uniforme, uso de viatura ou o uso de arma de fogo. Essas transgressões elas têm uma tendência a aparecer mais em prova. Bora lá então? Artigo 44. São transgressões de natureza leve. Inciso 1. Deixar de prestar a informação que lhe couber em procedimentos administrativos. 2. Deixar de comunicar ao superior hierárquico a execução de ordem deste recebida. 3. Usar ou portar em serviço armamento não regulamentado ou determinado, salvo se autorizado pelo comandante ou chefe direto. 4. Dirigir-se ao chefe do Poder Executivo ou autoridade militar sem obediência à cadeia de comando, acerca de assuntos institucionais. 5. Comparecer fardada em reuniões de caráter político partidário, exceto quando é em serviço. Eu até falei uso de uniforme, mas aqui é farda, tá? 6. Conservar ou fazer ruído em ocasião ou em horário impróprio. 7. Deixar de encaminhar à autoridade competente por via hierárquica e com presteza documento que haja recebido cujo exame não seja de sua competência. 8. Chegar atrasado a qualquer ato de serviço ou de instrução, ou à solenidade para a qual tenha sido designado. 9. Descuidar do asseio próprio ou do local do trabalho. 10. Deixar de içar ou arriar a bandeira ou insígnia nos horários determinados. 11. Quando em serviço ou fardado, faltar aos preceitos da civilidade. E 12. Causar alarde injustificável. Artigo 45. São transgressões de natureza média. Inciso 1. Concorrer para a discórdia ou desarmonia entre militares ou cultivar ou incentivar a inimizade entre integrantes da corporação. 2. Deixar de punir o transgressor ou de comunicar a autoria da transgressão da disciplina. 3. Dificultar ao subordinado a apresentação de recurso disciplinar. 4. Deixar de participar em tempo hábil à autoridade competente a impossibilidade de comparecer a qualquer ato de serviço ou instrução. 5. Faltar a qualquer ato de serviço e de instrução ou à solenidade para a qual tenha sido designado. 6. Quando de folga, frequentar lugares incompatíveis com o decoro da classe ou da sociedade. 7. Não atender à solicitação do pessoal de serviço no sentido de demonstrar o conteúdo de embrulho
ou de qualquer objeto que esteja portando no interior do quartel. 8. Conduzir viatura militar sem pertencer ao quadro de motoristas ou pilotos da corporação, ou sem fardamento, salvo em situação de comprovada necessidade ou por ordem superior. 9. Desconsiderar autoridade civil ou militar ou desrespeitar qualquer agente público no exercício de suas funções. 10. Deixar de devolver, ao final do serviço, o armamento ou equipamento que lhe tenha sido entregue. 11. Permutar serviço sem permissão da autoridade competente. 12. Dar entrevista, publicar ou fornecer dados sobre assuntos institucionais, sigilosos ou não, sem autorização superior. 13. Negar-se a receber injustificadamente equipamento ou qualquer outro objeto que lhe seja destinado ou deva ficar sob sua responsabilidade. 14. Autorizar ou determinar ao subordinado atribuições estranhas ao cargo que ocupa, exceto em situações transitórias no interesse público. 15. Distribuir ou divulgar publicações, estampas ou objetos que atentem contra a disciplina ou a moral. 16. Abrir ou tentar abrir local de entrada não permitida ou nele adentrar ou permitir adentrar sem autorização. 17. Demonstrar dessídia, imperícia, imprudência ou negligência no desempenho de ato de serviço ou instrução. 18. Atrasar injustificadamente a chamada ou brado para atendimento de ocorrência. 19. Extrapolar, sem justificação prévia, o prazo de entrega ou conclusão de processo ou procedimento administrativo. 20. Portar-se de modo inconveniente, qualquer que seja o local, deixando de observar os princípios da boa educação e da moral em desprestígio da corporação. 21. Utilizar indevidamente ou permitir o uso indevido de qualquer meio de comunicação pertencente à corporação. 22. Falar ao celular quando na direção de viatura militar. 23. Conduzir ou transportar em veículos pertencentes à corporação passageiros ou carga em desconformidade com as normas de trânsito, ressalvadas as situações transitórias de interesse público. 24. Retardar ou prejudicar o serviço de polícia judiciária militar, processo ou procedimento administrativo. 25. Violar ou deixar de preservar o local de crime ou acidente. 26. Retardar, sem motivo justo, a execução de ordem de superior hierárquico. 27. Apresentar-se o militar em qualquer situação, mal uniformizado, com uniforme alterado, desfalcado ou com apresentação diferente da prevista, contrariando o regulamento de uniforme, norma a respeito ou determinação superior. 28. Retirar-se da presença de superior hierárquico sem sua permissão, deixar de saudá-lo militarmente, bem como deixar o superior de corresponder às homenagens e sinais de respeito a ele dirigidas. 29. Sobrepor à autoridade ou ao próprio corpo adereço não autorizado ou não regulamentado pela corporação, ou ainda usar indevidamente distintivos, medalhas ou condecorações. 30. Utilizar de qualquer meio de comunicação para transmitir mensagem ou imagem ofensiva à moral ou à dignidade de qualquer pessoa, ou de integrante de qualquer instituição. 31. Conduzir viatura militar sem possuir habilitação específica, salvo estado de necessidade. 32. Deixar de conferir no início e no final do serviço o armamento ou equipamento sob sua responsabilidade. E 33. Conduzir ou transportar bem pertencente ao Estado com imprudência, negligência ou imperícia ou sem autorização. Artigo 46. São transgressões de natureza grave. Então agora, pessoal, são as graves e são essas que a banca até costuma cobrar mais em prova. Você vai perceber que algumas delas possivelmente são até crimes. Bora lá então? Inciso 1. Abandonar o serviço ou sua área de circunscrição sem motivo ou sem prévia autorização da autoridade competente. 2. Fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade no âmbito da corporação. 3. Exercer sua função de forma fraudulenta, por ato comissivo ou omissivo. 4. Ameaçar, induzir ou instigar alguém a que não declare a verdade em procedimento administrativo, civil ou penal. 5. Exercer ou administrar o militar em serviço ativo, outra atividade profissional. A linha A, legalmente vedada ou incompatível com a profissão de militar estadual. B, que cause prejuízo ao serviço. E C, com o emprego de bens do Estado. Inciso 6. Utilizar-se de profissionais
ou recursos logísticos da administração ou sob sua responsabilidade, a fim de atender a interesses pessoais ou de terceiros. 7. Aconselhar ou concorrer para que não seja cumprida qualquer ordem emanada de autoridade competente ou para que seja retardada a sua execução. 8. Não cumprir ordem recebida. 9. Emitir ordem de que saiba ser impossível a sua execução ou esquivar-se de explicitá-la ou fornecê-la por escrito quando necessário. 10. Permitir que preso sob sua custódia conserve em seu poder telefone ou instrumento que possa danificar a prisão, ou outro objeto de que possa se valer para a prática de ilicitude. 11. Não se apresentar pronto para o serviço ao fim de licença, férias, dispensa do serviço, afastamento médico ou após saber da cassação ou suspensão de qualquer delas. 12. Representar a corporação ou a unidade em que sirva sem autorização. 13. Efetuar em folha de pagamento desconto não autorizado ou determiná-lo, quando para isso competente, fora das previsões legais e regulamentares. 14. Usar de força necessária ou de violência física ou verbal em ato de serviço ou não, maltratando, humilhando, constrangendo ou infamando qualquer pessoa, ou deixar que alguém o faça. 15. Deixar de prestar auxílio quando necessário ou solicitado em desastre e acidentes ou em prisão de delinquente, tendo condições de fazê-lo ainda que de folga. 16. Dirigir-se ou referir-se de forma desrespeitosa a superior hierárquico, censurar-lhe ato ou procurar desconsiderá-lo em círculos militares ou entre civis. 17. Provocar ou desafiar superior para o subordinado com palavras ofensivas, gestos ou ações incompatíveis com a camaradagem reinante entre os militares. 28. Promover escândalo ou nele envolver-se, comprometendo a respeitabilidade da corporação ou de seus integrantes. 19. Promover ou participar de luta corporal com outro militar, salvo em instrução ou atividades desportivas pertinentes. 20. Introduzir ou consumir bebidas alcoólicas ou comparecer embriagada em quartel ou áreas militares. 21. Conduzir ou induzir alguém a consumir bebida alcoólica, estando em serviço ou fardado em qualquer local. 22. Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou para terceiro. 23. Extraviar ou danificar dolosa ou culposamente, ou não ter o devido zelo com qualquer material pertencente à fazenda pública. 24. Utilizar-se de forma abusiva dos bens pertencentes à fazenda pública. 25. Exigir ou solicitar qualquer espécie de donativo pelo serviço executado. 26. Receber ou permitir que subordinado receba, em qualquer local de ocorrência policial ou atendimento a incêndio, desabamento, inundação ou outro serviço de socorro, quaisquer objetos ou valores, ainda que doados pelo proprietário ou responsável. 27. Andar ostensivamente armado em trajes civis. 28. Envolver-se em negócios ilegais ou imorais. 29. Fazer, promover, participar ou instigar manifestação de caráter coletivo contrário aos princípios regentes da vida militar. 30. Deixar de comunicar os ilícitos de que tiver conhecimento e não lhe caiba promover os atos de repressão. 31. Quando, em horário de serviço, dirigir-se a lugares incompatíveis com o decoro da classe e da sociedade, salvo em razão do serviço. 32. Deixar de apresentar-se após o trânsito à unidade para a qual tenha sido transferido ou classificado, desde que o fato não tipifique crime de deserção. 33. Quebrar a cadeia de comando. 34. Perder injustificadamente a chamada ou o brado para atendimento de ocorrência. 35. Simular doença para esquivar-se de cumprir sua função ou ordem recebida ou a fim de retardar procedimento administrativo ou inquérito policial militar. 36. Facilitar a utilização por outrem ou utilizar-se de meios ilegais, imorais, fraudulentos ou não, para se beneficiar em curso, instrução, concurso ou seleção. 37. Publicar ou encaminhar para publicação em qualquer meio de comunicação matéria que denigra a imagem de outro militar, ou que atente contra a hierarquia ou a disciplina. E 38. Elaborar o bombeiro militar projeto contra incêndio e pânico
ou de qualquer forma concorrer para a sua apresentação, ou ainda usar de seu cargo para facilitar-lhe a aprovação em favor de outrem. Muito maçante, né? Muitas condutas, porém, são muito importantes. Isso aqui, se cair em prova, são poucos que vão acertar, porque realmente é um conteúdo muito maçante que requer aquela boa e velha decoreba. Então, pega esse pedacinho do vídeo, vou deixar aqui também comentado aqui para você voltar, né, nessa parte, vou deixar aqui bem o ponto do vídeo para você voltar e tente fazer a repetição desse pequeno trecho para ajudar a decorar cada uma dessas ações, sempre se atentando a situações que envolvam uso de farda ou uniforme, veículos da corporação, armamento, ou até aquelas que envolvam também bebida alcoólica ou desrespeito ao superior, uma vez que a hierarquia é um dos pilares da instituição. Artigo 47. Ao aluno de qualquer curso ou estágio, aplicam-se supletivamente as disposições disciplinares previstas no estabelecimento de ensino em que estiver matriculado. Artigo 48. Além das infrações previstas no artigo 46 desta lei, constitui transgressões graves as condutas que violem os preceitos e deveres éticos especificados neste Estatuto. Artigo 49. A classificação das transgressões definidas nos artigos 44, 45, 46 e 48 pode motivadamente ser alterada em decorrência de qualquer das situações fixadas no artigo 43 desta lei.